Olá, diva linda do meu coração! Vamos começar? Tô animada. Vamos começar o nosso programa do YouTube falando sério? Vamos começar o programa SOS Diva, temporada Relacionamentos. Vem comigo. Hoje, para inaugurar o nosso programa, eu trouxe para vocês um tema faca na caveira. Vocês escolheram esse tema, na verdade, né? Aconteceu esse tema nos meus stories e daí eu vi a gravidade desse assunto e não haveria tema melhor para iniciar esse nosso programa aqui do que este tema. O tema é traição e fidelidade. Especificamente com a pergunta: traí o meu marido, devo contar a ele? Eu vou começar contando uma historinha, mas eu vou contar uma parte dela e vou finalizar a história no final do nosso programa. Então, fica até o final, tá bom? Eu vou contar a história de Ifigênia, de Goethe. Ifigênia não é de Goethe, mas Goethe escreveu, né? É uma história da Grécia Antiga. Ela era filha de Agamenon. Sabe Agamenon? De Troia. Se você não conhece a história de Troia, meus amores, vai conhecer. Porque é o mínimo que você tem que saber da literatura clássica, é a Ilíada e a Odisseia. Ifigênia, ainda muito jovem, é ameaçada de morte, mas ela é salva pela mão da deusa Diana, que é a Atena, né? E tirada do convívio de seus pais e irmãos. Então ela estava sendo ameaçada de morte pelo próprio pai. Longa história que não é necessário explicar agora. E aí ela foi tirada do convívio dos familiares, ela teve que fugir. Ela foi salva pelas mãos da deusa Diana e foi destinada ao serviço sagrado no templo em Tauris, onde foi muito bem tratada como sacerdotisa e venerada como uma santa. Apesar disso, Ifigênia mantém o amor à sua família e sonha em retornar ao convívio dos seus parentes. Ela se sente uma estrangeira. Vão pescando as palavras que com o tempo, lá no meu portal Desperte Diva, que nós vamos ter a formação da alma feminina, vocês vão compreender tudo. Mesmo assim, mesmo sonhando em rever sua família, em voltar à sua pátria, ela permanece onde ela deve ficar. Lembre-se, foi destinada a esse serviço. A sua única esperança estava em Orestes, seu irmão, que, sofrendo com a perseguição das fúrias após vingar a morte do seu pai, ele matou sua mãe, acreditando que ela tinha armado para matar o pai. Longa história, você vai ler a história. Ele vai nessa fuga, né? Nessa fuga para fugir da mãe, ele vai se consultar com o oráculo de Apolo. E ali é revelado a ele uma maldição que poderia ser quebrada, né? Que estava acontecendo essa maldição por causa dessas mortes familiares, entre familiares. Essa maldição poderia ser quebrada com o retorno de Ifigênia à sua terra natal. Vão percebendo as analogias e, como um jogo de xadrez, os encaixes. Ifigênia não sabe disso. E o sonho da Ifigênia é voltar. E a salvação dele é a Ifigênia voltar, mas ela não sabe disso. E ela permanece onde ela deve. Vão percebendo quantos elementos acontecem que cada integrante, cada personagem sabe só parte deles, desconhece as outras partes. O rei de Tauris a pede em casamento, mas ela recusa, sabendo que desse modo será muito mais difícil ela retornar à pátria. Se ela casar, aí que ela vai ter que ficar lá e não vai conseguir voltar, né? Então ela recusa se casar, porque ela sonha em retornar. Embora ela não retorne, embora ela seja livre para retornar se ela quiser, né? Ela sabe que ela tem um dever a cumprir lá. Ela é grata por ter sido salva por essa deusa, por ter dado esse cargo a ela, né? Nobre. Então, mesmo sonhando, ela fica. Mas ela também não decide por situações em que vai prendê-la mais ainda lá, além do dever dela. Ou seja, ela tem esperança de voltar. Não sabe ainda como, mas enquanto ela faz, está no que deve, tudo pode acontecer. Ela não está atrapalhando, ela não está causando resistências, obstáculos para o sonho dela se realizar. Bom,
Claro que o rei não ia deixar barato de levar um não de uma mulher, né? Como castigo, o rei ordena que 2 estrangeiros devam ser sacrificados à deusa, cumprindo assim um antigo costume local que tinha sido anulado justamente por Efigênia. Então, quando ela passou a ser sacerdotisa lá, ela reviu as leis que eram tirânicas. Ela foi purificando essas leis, ela foi ajeitando, e ela tinha anulado essa lei, e por raiva, né, por tirania desse rei, ele revogou essa lei, colocando ela em voga novamente aqui. Bom, então tinha que matar os próximos 2 estrangeiros que aparecessem na cidade tinham que ser sacrificados à deusa. Os estrangeiros que chegaram lá e que seriam sacrificados eram bem seu irmão e o amigo dele. Qualquer mulher nessa situação ia entrar em desespero, né? Porque o sonho dela era ver o irmão, era voltar para a família. Efigênia fica feliz por rever alguém de sua família, mas encontra o seu irmão tomado de arrependimento, à beira da loucura, por causa da morte que ele causou pela própria mãe, né? Então, ele vingou a morte do pai, matando a mãe, porque ele acreditava que a mãe que tinha mandado matar o pai, e tinha muita raiva disso. Enfim, ele estava fugindo e estava principalmente não fugindo para pedir só ajuda, mas arrependido e à beira da loucura por ter causado tudo isso. Efigênia é posta diante do dilema agora: salvar o seu irmão, o amigo dele e a si mesma, fugindo por meio de alguma mentira e trapaça e fuga, ou cumprir uma antiga maldição de sua família, lembrando que nessa época o objetivo dessas mitologias era mostrar repetições familiares. Então ela poderia fugir ou cumprir a antiga maldição de sua família, sendo responsável pela morte de seu irmão. Então ali, ou ela podia trapacear, fugir e se salvar o irmão e o amigo, ou ela cumpriria o preceito do rei e seria responsável pela morte do seu irmão. Lembrando que Efigênia era sempre muito correta, ela estava aí numa encruzilhada. Então agora a gente vai conversar um pouquinho e no final do vídeo eu conto o final da história, como é que deu o desfecho de Efigênia, qual foi a decisão dela, tá bom? Antes da gente começar a conversar sobre o assunto babado, devo contar ao marido ou não, traição e fidelidade, eu preciso que você coloque de lado todo e qualquer juízo de valor, preconceitos, conceitos que você tem acerca desses temas já pré-estabelecidos. Todos nós temos, é necessário para a gente poder se movimentar, usar a linguagem, né? Se posicionar. Mas quando você está aprendendo, revendo sobre alguns conceitos, você precisa pôr de lado, esquecer tudo que você sabe a respeito desse assunto, ficar quieta e ouvir até o final. Porque eu vou te dar conteúdos novos que talvez você nunca tenha ouvido, é quase certo que você nunca tenha ouvido falar. E depois, quando concluir o vídeo, você vai somar esses conteúdos aos seus conceitos que você tinha antes e reavaliar tudo do modo que você achar melhor. Você é livre para fazer isso, tá? Mas para o aprendizado é muito importante o conceito, a ideia de humildade. Então, quem quer aprender, quem tá aqui pressupõe que quer aprender, então calma, tá? Respira fundo. Quando for ouvindo as coisas, segura, retenha a informação, ponha de lado seus preconceitos, suas indignações, para você se tornar mais inteligente, para você receber mais conteúdos para pensar melhor sobre o assunto. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre um conceito universal, ou seja, algo que é da natureza humana, que todo ser humano conhece, de algum modo já ouviu falar, deseja, a gente precisa ir objetivamente no significado daquilo, para depois a gente descer para as nossas particularidades, né? Que são únicas. E é isso que eu vou trazer para vocês. E é isso que falta no mundo hoje. Há muitas opiniões pessoais, seja de amigos, seja de famosos no Instagram, seja o que for, e há pouco conteúdo objetivo. E principalmente a ausência
dessa explicação, desse movimento que você tem que fazer entre algo que é geral, que é universal, e o que é pessoal seu. Como é que isso se encaixa na sua vida, que é única e pessoal e precisa ser vista deste modo também. Isso faz toda a diferença, amada, para você se acalmar, para você ter uma certa serenidade e não ficar uma mulher raivosa, amarga, ranzinza. E conseguir conversar com qualquer pessoa que tem opinião diferente da sua. Devo contar ao meu marido que eu o traí ou não? Vamos lá. Como eu disse agora, se o seu pressuposto para raciocinar sobre essa pergunta e decidir for o mesmo que eu propus agora, você vai chegar a um resultado, né, melhor, uma resposta mais adequada à sua realidade. Eu estou dizendo sobre essas questões objetivas, que são universais e por isso são objetivas, porque está em todo ser humano, e eu estou dizendo isso partindo da realidade de que todo ser humano tem uma natureza em comum. Eu estou te chamando para essa realidade, e que é a partir dela que a gente deve pensar sobre as nossas coisas particulares. A gente não pode começar a pensar sobre coisas universais, como fidelidade, traição, partindo da nossa subjetividade, partindo do que a gente julga ser bom para nós naquela situação. E aí, em outra situação, você vai julgar outra coisa ser boa. Não vai dar certo, você vai parecer uma esquizofrênica. Eu vou explicar melhor, exemplificar o que eu acabei de falar. Você sabe me responder o que é felicidade? Cada pessoa, cada indivíduo vai responder o que julga ser felicidade, tá certo? Né? Você já deve ter formulado uma resposta, ou pelo menos pensado, procurado ela. E cada uma vai ter uma resposta. O que é felicidade? Dinheiro para mim é felicidade, o casamento, ter filhos é felicidade, ter minha casa é felicidade, viajar o mundo é felicidade, ter aquele diploma é felicidade, minha mãe me aprovar é minha felicidade. Vão ter infinitas possibilidades subjetivas, pessoais, únicas. Contudo, há coisas de fundo que todo mundo tem igual acerca da felicidade. E é a partir daí que a gente precisa começar a pensar, gente, sobre as coisas, tá? Esse é o exemplo que eu tô dando. Não pode partir da sua subjetividade, do seu conceito, da sua ideia e do que você está focada agora acerca de encontrar sua felicidade. Você tem a sua resposta pessoal sobre felicidade, mas eu e você reconhecemos igualmente o sentido de felicidade e o sentimento de felicidade. Não o que é felicidade, mas o sentimento de felicidade. É o mesmo. Sentimento de felicidade é o mesmo para todos. Não importa por qual objeto que foi manifestada esse sentimento, essa sensação de felicidade. Tá entendendo? Isso é comum, o sentimento de felicidade, pelo motivo pessoal de cada um. Então, reconhecemos igualmente o sentimento de rancor, de alegria, de medo, de paixão. Embora cada um sinta essas coisas por objetos e situações particulares, todos sentem do mesmo modo os mesmos sentimentos. Raiva, alegria, felicidade, amor, paixão, ódio, medo. Com a traição e a fidelidade é a mesma coisa. Nesse caso, você reconhece não somente o sentimento de ser traída, que é comum a todos nós, o sentimento de ser traída e de ser uma traidora também, que dá vergonha, dá medo, é uma soma de várias emoções que geram várias coisas, mas é a mesma coisa que todo mundo sente. Mas você também tem uma grande clareza, eu e você e todo ser humano, sobre o sentido de fidelidade. Isso é um dos conceitos resguardados ainda nessa nossa guerra de linguagem atual. Pelo menos de cunho sexual, o Ocidente pensa a mesma coisa acerca de fidelidade. Os movimentos psíquicos que causam em você, causam em mim também, na situação de traição ou de traidora. Cada um em sua vida por motivos particulares. Eu e você reconhecemos, perdoe-me, Anastácia, gente. Eu e você reconhecemos os sentimentos que é ser fiel. O que o sentimento de ser fiel proporciona ao nosso ser.
uma confiança, uma alegria, uma tranquilidade, um descanso. O objetivo aqui, amadas, é dar a verdade para que você possa decidir com consciência e não a partir dos seus medos e implicações. O meu objetivo é te devolver a liberdade que é de direito de todos nós. Antigamente, a tirania era das coisas físicas imediatas, fome, não ter uma casa, não ter uma referência, o espaço restrito que a mulher podia se movimentar, ela não tinha fala. Mas em nossa vida atual, a tirania agora não é mais tanto a fome física, embora infelizmente absurdamente ainda exista, mas é a tirania da alma. Escondem de nós o direito de conhecermos a nossa origem, a nossa pertença, a nossa história, quem nós somos, o que somos, do que somos feitos. E tirando essas informações de nós, a gente não sabe como agir, não sabe por que manifestam tais coisas, de onde vem, de que fundo vem, parece que tem vários eus dentro de nós. E tira a nossa liberdade, a gente fica paralisada, não sabe como agir e começa a imitar pessoas inadequadas e se despersonalizar. O ponto que foi levado nos stories, especificamente, Dea, eu já confessei ao padre e me arrependi. Devo revelar a verdade ao meu marido, que eu o traí com outro homem? Eu respondi objetivamente, sim. Lembra do pressuposto que eu fiz agora das verdades objetivas, que é o que eu quero trazer para vocês, que é o que está faltando no mundo. Eu não vim aqui dar a minha opinião pessoal da sua vida, mesmo porque eu nem te conheço. Eu vim te dar verdades objetivas que são universais e que todos os seres humanos têm o direito de saber. Mas como pensar sobre fidelidade e traição a partir do que eles são, sem nem saber dar significado a isso em palavras? E ainda, sem nem conhecer os limites entre ser fiel e ser infiel, né? Cada um tem seu conceito disso, né? Hoje em dia. Você pressente o que seja fidelidade e traição, mas você não consegue raciocinar bem, só sentir. E nós somos animais racionais, então a gente precisa chegar no nosso limite, no nosso topo, que é fazer bom uso da razão e não agir a partir dos sentidos como os animais. Você sentiu, teve uma sensação, uma impressão e você reage. Você precisa levar para o seu raciocínio. E não saber dar nomes às suas emoções, ao que você está sentindo, ao que você está passando, mostra, é um termômetro que mostra que você está agindo só pelas sensações ainda. E o problema é que a grande maioria de nós não sabe dar nomes aos nossos sentimentos, ao que realmente está acontecendo, ao que realmente quer, e ainda não tem coragem de assumir o que realmente quer. Então tem vários problemas empilhados aí pra gente resolver. Lobinha do meu coração. Instagram só pode falar de coisas universais, no máximo distintas, ser homem e ser mulher. Se você não sabe ainda dar nome para essas coisas, o que são essas forças dentro de você, você não vai fazer boas perguntas lá e você vai ficar dependente de caixinhas de perguntas e de opiniões, pior, opiniões e não realidades que estão sendo ditas em muitos lugares. Então você, cara seguidora, deve primeiro saber discernir isso daqui para depois ter uma rede social e fazer caixinhas de perguntas, senão você vai piorar. Eu tô vendo uma doença acontecendo agora, que é o embotamento, o vício nas caixinhas de perguntas, e que leva essas pessoas a não pensarem nem na própria pergunta que faz, a transferir a responsabilidade, a não querer pensar em o que eu recebo de mensagem, como se fosse um set terapêutico, dizendo, assim, falando que eu tenho que, perguntando o que eu tenho que dizer a ela. O que ela tem que fazer? Ah, tá, no meu caso, meu namorado, eu tô há 4 meses e 5 dias. Então, sendo que eu acabei de dar a resposta do que ela precisa pensar para conseguir agir conforme a particularidade da vida dela, que eu não sei porque eu nem a conheço. Mas ela está transferindo para mim e confiando em mim que eu dê até o diálogo. Você vai falar assim, ó, tá. Em alguns casos, eu aplico isso quando são casos significativos, mas a grande maioria não é. Que nem esse exemplo que eu tô dando, eu estou namorando, meu namorado escolheu, eu sei que não é o assunto, é só um parênteses para mostrarem para vocês a importância. O meu namorado
faz aniversário e ele escolheu comemorar com a mãe e à noite com os amigos e comigo ele disse que só vai amanhã. Estou por último? Óbvio que você está por último. Contudo, vamos pensar, né? Vocês estão no início do namoro, então isso é bom. Isso é bom porque está mostrando que ele não troca coisas valorosas, que são os amigos e a família, que se constrói num convívio, por qualquer menina que aparece. Significa que ele não vai fazer isso com você quando você se tornar valorosa para ele. Isso é bom. Mas, se você já tem projetos de vida, estão noivos e tudo mais, aí não é tão bom assim. Aí é outra história. Entendeu? Se eu só respondo assim, sim, né? Ele tá te deixando por último. Essa mulher pode mandar embora o marido da vida dela. Uma grande possibilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que é ficar respondendo essa caixinha. Nós estamos lidando com pessoas, não pode ficar brincando assim. E você não pode ficar brincando assim com a sua própria vida, transferindo a responsabilidade dela. Eu dei a resposta para a pessoa pensar, mas ela ainda segue. Então, eu tô há 4 meses e 5 dias. Tipo, esperando que eu responda se é muito, se é pouco, se deve ou não deve. Gente, que loucura! Parem de fazer isso, que preguiça mental. Eu sei que uma das coisas mais difíceis é pôr uma mulher para estudar de fato, estudar, né? É uma das coisas mais difíceis, de fato, pela nossa natureza. Mas o problema está muito além da nossa dificuldade disso, está muito além. É preguiça mesmo, é uma coisa assim absurda, tá? Então, voltando aqui. Com base em todos esses pressupostos, vamos iniciar. Eu respondi que sim, deve contar para o marido quando traí-lo, se traiu. Todas as mulheres devem ao menos se preparar para contar. Quando eu falo que deve contar, você já arruma, se organiza em como fazer isso, o momento adequado, de que forma, com que palavras. Isso faz você reavaliar o que você fez, se você está realmente arrependido. Então já acontece um movimento muito positivo só de você decidir que vai contar. Diferente se você decidir que não vai contar. Então, eu vou falar do que eu devo falar aqui para vocês. Por que contar? Primeira situação. Por que iniciar uma tentativa de solução de problema partindo da mentira não pode ser a melhor opção na nossa vida? A mentira foi a primeira besteira que aconteceu na nossa humanidade. E não pode ser a melhor opção, então, para resolver a sua vida. Se você quer um bem, se você está buscando o amor, se está buscando a união, a solução dos problemas, né? Não pode ser a melhor opção. Há melhores. E fazer isso, mentir, é partir a sua decisão com base nas suas paixões, nas suas reações, e não a partir do que é certo. Que paixões, Andréia? Seu medo de perder o marido, medo de apanhar, medo dele não te perdoar. Tudo isso é querer salvar a si mesma e não o casamento, e não amar o outro. Outra situação é aquela moça que alega que o marido vai sofrer muito e que é um sofrimento desnecessário que você vai causar a ele se você contar. Parece fofo, parece genuíno, né? E é fofo mesmo. Mas vamos avaliar cada hipótese. O medo de ser violentada. Se você casou com alguém capaz de te violentar, te bater, te matar, fazer violência assim, você já está no lugar errado há muito tempo. Então é um sinal de alerta. Que casamento é esse que você tem medo de ser violentada pelo próprio marido? Eu estou falando de casamento, tá, gente? Não de namorinho. Então eu recomendo que você reveja esse casamento, sinceramente, porque não pode ser um pseudo casamento em que você se uniu, que você prometeu a mata e a morte uma pessoa que pode um dia decidir te bater, te matar. Tem algo errado. No entanto, mesmo um homem nunca violento antes, ele pode ter um ato pela primeira vez, a gente nunca sabe, né? Pode acontecer, né? E eu vou indicar no final do vídeo para vocês um filme que inclusive tem essa característica. Um homem que não esperava-se que ele fizesse o que ele fez. Pode acontecer. Então, tenha discernimento, tenha prudência, converse com seu diretor espiritual, evite confessar a verdade em local muito íntimo, privado, ou escreva uma carta e esteja por perto. Encontre o melhor meio de falar, tá? Em que você não esteja se arriscando, né? Porque o fato de você contar não significa que você vai ser imprudente em contar
né, na cozinha, cortando ele com a faca na mão, né, cortando carne, aí você vai lá e conta, né, entendeu? Vamos lá, tá? Mas o ponto gritante mesmo dessa hipótese é temer ser violentada pelo próprio marido. Isso é muito triste. A outra hipótese, o medo de perdê-lo. Você pode estar pensando em seus filhos, em todas as consequências que podem gerar nos seus filhos e na família, e talvez não só pensando em você, tendo esse medo de perdê-lo. Como, por exemplo, você pode ter o medo de não desejar ver seus filhos criados sem a figura e a presença do pai. Isso é bom, mas isso tinha que te fortalecer a falar e permanecer, e não a empilhar problemas, né? Mentindo. Você está gerando mais um problema. Mas assim, de todo modo, esse tipo de mulher hoje, esse tipo de medo é raro hoje. É muito raro, infelizmente. A maioria das mulheres hoje, quando fala do medo da confissão para o homem, é tomada pelo medo de ficar sozinha, de não conseguir outro casamento, de perdê-lo para outra, orgulho e vaidade, uma outra que deve estar aí à espreita, de não ter dinheiro para se sustentar e sustentar os filhos, de não ter onde morar. A maioria, na grande maioria, são esses os medos. É o medo de você está pensando só em você. Você nem chegou a pensar nele ainda. E nem no casamento ainda. Só em você. O ponto de todos. Fazer uso da mentira sobre um erro não pode ser a melhor solução, como eu já disse. Então, tenta ir além, vai mais fundo do seu ser e reflita de onde vem esse medo e se esse medo tem razão de ser. Quais as consequências possíveis dessas situações, dessas hipóteses? E de você mentir. Se você arrisca mentir e ele descobrir, serão 2 traições e não mais uma. O adultério e a mentira sobre o adultério. Suas chances de recuperar este casamento diminuem drasticamente do que se tivesse só uma e você tivesse tido o ato de arrependimento mostrando. Arrependimento tem que ter ato. Uma alma que confessa tem realmente verdadeiro arrependimento na confissão em ato. Daí, quando eu respondi isso, a refutação em massa lá no meu Instagram foram os medos. Mas o pior de todos e que me entristeceu muito que escreveram lá foi a seguinte questão. Andréia, confessar ao padre já não é suficiente? Quando você confessa ao padre, você se limpa do seu pecado. Você tira de si a culpa. É só isso que você procura? É só este o problema na traição? Vocês não são ainda só uma carne, se você pensar assim. Ainda não há um matrimônio real aí. Está longe de estar cumprindo a promessa do altar. Você só está pensando na sua salvação e na sua consciência ficar tranquilo. E esse pensamento mesquinho, adivinha de onde vem, né? Onde que a gente aprendeu isso? Na educação positiva. Palmas! Na educação que a gente recebe nos últimos anos aí, de evitar que a criança sofra. Qual que é a consequência disso, meus amores? Nós fomos criados assim na grande maioria da nossa geração. Eu tenho 39 anos. Um adulto covarde vai crescer. Essa criança vai se tornar um adulto covarde que não tem ideia dos sofrimentos da vida adulta e que não vai ter forças no primeiro problema, e a gente está vendo essa geração acontecer isso, foge. O primeiro problema, foge. Não tem capacidade de resistir às dores e não tem a capacidade de permanecer persistindo, perseguindo com determinação o que se colocou como um bem para ele. Se entrega às doenças psíquicas e ao suicídio. E isso tem aumentado muito. Ainda tem mais. Quando você não assume para o seu marido, você, presta atenção nisso, você tira o direito que ele tem de virar homem. Está na sua mão uma oportunidade dele virar homem, deixar de ser um rapazinho, de amadurecer através de você. Justo você, a pessoa mais íntima que ele confiou o coração dele para você cuidar e guardar. Você tira a possibilidade dele transcender as dores dele e ser mais homem. Você tira a possibilidade dele aprender a amar de verdade. Você tira o direito dele de se deparar com uma questão fundamental para ser maduro. Aprender a perdoar.
Quando você confessa para ele, para o seu marido, a traição, você divide o problema que é dos dois. Você está dando o que é devido, você está sendo justa. Então é o seu primeiro ato de justiça em cima de uma injustiça que você fez. Então você fez algo justo em cima de uma injustiça, enquanto que se você esconder, você vai fazer algo injusto em cima de uma injustiça. O problema é dos dois. Não importa quem que fez a traição. É sempre os dois. Não importa quem causou o erro. E se você não faz isso, você tira a liberdade dele de ser. Não é justo. Você também tira a possibilidade de você aprender com o seu erro. E se você se safar dessa, conseguir mentir, esconder e ficar na surdina, se você conseguir isso, as chances de você trair ele de novo aumentam enormemente. Aumentam enormemente. Não foi descoberta, aí vem um fulaninho na academia, te pega de surpresa, você caiu de paixão, teve uma bioquímica ali aconteceu, você confunde isso com amor e que você não ama mais seu marido e você vai e cai de novo, porque já fiz uma vez, não vai acontecer. Eu consigo, só dessa vez, depois eu falo com o padre, dá certo. Você cria um problemão para si mesma, você enfraquece a si mesma. Na mesma medida. Além de criar um peso enorme para você, um fardo, né? Porque você fica sempre na surdina. Vamos descobrir, aquele fulano estava lá aquele dia, vamos descobrir. Aí você vai engessando e ficando raivosa para compensar essa pressão interior. Um bom diretor espiritual deve te orientar dessas coisas. Se coloque no lugar deste homem traído e avalie. Você gostaria que ele te contasse? Muitas mulheres respondem que não gostaria que ele contasse, que prefere não saber a verdade e viver na ilusão. Essa mulher já está vegetando na vida e não sabe. Ela vive uma grande ilusão. Isso é um bom termômetro para ver o seu nível de maturidade. Você deve viver provavelmente uma vida de grandes ilusões e problemas em todas as áreas, não só na área do relacionamento. Mas tudo afeta todas as nossas áreas e todo o nosso ser. Você deve ser uma pessoa chata, fofoqueira, problemática, ou histérica, ou raivosa, ou com uma secura de comportamento, deve ser ensimesmada ou sincericida, porque é assim que se comporta a mulher iludida. Uma pessoa saudável, amadas, lobinhas do meu coração, uma pessoa saudável não deseja ser enganada, ela quer a verdade, doa o que doer, porque a dor da verdade é muito menor do que viver em constante dor de saber que está se enganando, se iludindo, mentindo, sendo injusta. A mulher saudável, ela quer poder confiar, ela quer poder descansar no peito da pessoa, no peito do marido, no ombro da amiga, no colo da mãe. E para isso não dá para ter mentira, gente. Pode ter traição, presta atenção nisso agora, pode ter traição e terá, das duas partes. Traição não é só de ordem sexual. Traímos o tempo todo, primeiro a nós mesmas, quando a gente se ilude. Pequenas mentirinhas, a gente tem que lutar todos os dias para não acrescentar alguma coisa numa história que está contando, algo sobre você ou sobre o outro. É um grande problema, uma grande graxa em nós a mentira que a gente deve lutar, começando por essas pequenas todos os dias, tá? Mas o que eu quero dizer é que traição sempre vai ter. Nós somos traidores de origem da queda. Então, a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Porque o alicerce aí é o amor. O alicerce da felicidade está no amor, não na mentira. Fidelidade não é não trair. Presta atenção, não é não trair, mas é traindo assim que você tomou consciência, retomar imediatamente. Voltar atrás e demonstrar arrependimento. Aí eu lembro da história do filho pródigo, que todos conhecem. Amadas, vamos avaliar 2 cenários aí, pra gente entender melhor tudo que foi dito. Um cara trai a esposa. Ele se arrepende porque uma alma amiga por aí o resgatou dessa fantasia. Chamou ele na chincha e falou, olha o que você tá fazendo, e ele acordou. Saiu da ilusão e se arrependeu. Esse marido, quando ele falar para a mulher, ele vai ganhar uma força incrível. Se ele não falar, ele vai ser um fraco. Por definição, por não falar, já é um fraco, né? Um covarde que não assumiu o que fez. Injusto e covarde. Mas o cara que assume,
Ele tira forças. Sabe de onde que o cara pode tirar forças? De um arrependimento real em atos concretos, em ações no dia a dia, mudando seus hábitos, mudando tudo o que precisar. Presta atenção. Pela dor que ele tem todo dia a olhar para a esposa e vê-la sofrendo. Não vai sair de um dia para o outro, ela vai perdoar. A mulher que perdoa, ela perdoa, mas a dor continua. E não vai sair de um dia para o outro, ela não vai voltar a confiar nele de um dia para o outro, ela não vai sorrir para ele de um dia para o outro. E ele vai ter que conviver com isso, até a coisa se reequilibrar. E isso dói. No cara que tá realmente, o marido que tá realmente arrependido, dói demais ver a esposa triste por causa dele, por uma coisa injusta que ele fez com ela. E isso gera uma força nesse homem de virar homem indescritível. Esse é o poder da fidelidade, permanecer. Isso é ser fidelidade, você permanecer mesmo traindo na justiça. Reconheceu, tomou consciência, tá? Consentido e advertido de que você traiu, vá reparar, tá? Todo dia esse homem tem que encarar a dor dela e é assim que ele se transforma. Senão ele não teria de onde tirar forças, porque a mentira enfraquece, a injustiça enfraquece. Aí a pessoa vai acomodando, se dispersando e pode trair novamente, as chances são enormes. E a mulher, no caso contrário, a mulher trai. O homem fica mais duro, porque ele já é mais duro habitualmente, e ele vai ficar mais duro e distante e frio. A mulher, no geral, chora e lamenta mais, e ele endurece mais e talvez pode ficar agressivo, desconfiado de tudo. Mas, no final, é a mesma coisa. Os dois vão ter que resgatar essa confiança pelos seus atos. Só o ato de permanência e de aceitação da situação já é um ato muito bom, que já fortalece o outro. Mas é como uma semente em que está lá acontecendo um monte de coisa embaixo da terra que a gente não vê. De repente, sai o brotinho. Não é de repente, está acontecendo muita coisa há dias ali embaixo da terra que a gente não vê. É assim o processo, tá? Então, não percam a esperança. Se você confessou e ele está distante, e não perca a esperança, está acontecendo internamente alguma coisa com ele se você está realmente tendo atos de arrependimento diário. E só de você permanecer isso mostra. Se ele vê os seus atos de redenção e de submissão, a clemência feminina, tão dita nos contos, gente, é tão lindo. Não sei se vocês já repararam, mas existe um ponto característico em todas as histórias de mulher, de enredos, de princesas, de enredos em que a mulher é protagonista, da clemência feminina. Ninguém fala mais essa palavra, né? Mas é belíssima, assim, e é próprio da mulher a clemência. A clemência feminina, que é próprio da nossa natureza, no sentido de que reconhece as dores dele e vai aguentar junto com ele, porque a dor dele se torna sua também. É uma mesma dor que vocês estão passando, não importa quem traiu, quem foi traído. Se os dois querem permanecer e há o arrependimento e há o desejo do amor, os dois estão sofrendo igualzinho, por objetos diferentes, entendam? Lembra do pressuposto no início? E aí você vê união acontecendo, mesmo na dor, apesar da dor. E que casal, gente, não sente dores? Então busquem dores substanciais, dores que movimentam, que te direcionem à união, à cumplicidade e ao amor. E não dores idiotas que afastam e dividem vocês. E divide a si mesmos, né? Ficando divididos, pessoas divididas. Deia, se der ruim, e se mesmo assim fiz tudo isso, deu ruim, ele não quis ficar. Não quis ficar, decidiu ir embora. Amada, se ele decidir ir embora, a conta é dele, não é mais sua. Ele que se separou. Ele que não quis permanecer unido, ele que negou o amor. Mas se você mente, você decidiu trair, depois você decidiu separar vocês, mesmo ainda morando juntos, se ele não descobriu sua mentira. Vocês vivem um casamento desunido, um pseudo-casamento. Então você fez de tudo ao seu alcance para mostrar reconhecimento do erro. Você foi humilde, agora é com ele. Tudo que estava ao seu alcance, na sua responsabilidade, você fez. Você não negou, você não foi covarde, você não fugiu da raia. Você fez. E fez genuinamente. Se ele não te perdoar, ele que prestará contas disso na vida dele daqui para frente. Foi ele o autor do divórcio. E não você, não a traição.
Mas se você mente, corre o risco dele descobrir, se divorciar e ainda quem leva a conta de ser autora do problema da traição, da mentira e do divórcio é só você. Você escolheu se dividir e não se unir para resolverem juntos um problema, tá entendendo? E se ele não perdoar, é ele que escolheu se dividir e pegar o problema para ele, carregar esse fardo para a vida dele. Agora, a parte boa desse vídeo, que quem está assistindo e que nunca passou por traição, nem traiu, nem foi traída, ou se nunca só traiu, eu creio que você vai pensar 1000 vezes antes de trair. Uma possibilidade de traição, depois desse vídeo você vai pensar 1000 vezes. E isso é muito bom. Eu espero que isso realmente aconteça com esse vídeo. Gente, eu quero falar com mulheres, vocês estão entendendo? Eu não vou tratar vocês como crianças, como está acontecendo muito por aí. Vocês estão infantilizadas, imaturas? Sim. Mas vocês são crianças? Não. Então eu não vou tratar vocês como crianças, porque senão eu prendo vocês nessa vida infantil. Eu preciso trazer para vocês carne, mas aí eu trago sopinha de carne. Estou trazendo sopinha de carne, mas já é carne. Você precisa desses nutrientes. O leite já não basta para um corpo adulto. Eu não quero falar com lobinha, nem loba, nem boneca, nem criança. Eu quero falar com mulheres. Eu quero mulheres aqui. Você quer ser mulher? Fica aqui, tá? Eu falo de autorresponsabilidade, da sua responsabilidade para com o outro, por você ser humana e ainda mulher. Essa responsabilidade é densa, a da mulher. Ela é densa, é concentrada dentro de si. Não no fora, não no físico, não na força física. Então, se ele não te perdoar, cabe a você também lembrá-lo. Se você traiu e não decidiu se vai contar ou não, reflita. Lembre ele, quando você contar, tenha coragem, que ele deveria te perdoar pelos votos do matrimônio. E que se ele não o fizer, ele que está decidindo não te amar, ele que está traindo os votos do matrimoniais, da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, até que a morte os separe. Não é porque, presta atenção nisso, que isso é um outro problema que eu quero elucidar para vocês. Não é porque você traiu que você não pode ajudá-la a pensar, que você perdeu sua voz. Ah, porque eu traí, eu vou ficar quietinha, não vou falar nada porque eu que estou errada. Não faça isso. Só faz isso quem está tentando se esconder. Não está dizendo toda a verdade, não está realmente arrependida, não tem noção do que é isso, não tem noção do que é matrimônio, do que é traição, do que é fidelidade. Você não perdeu a voz, você está indo lá reparar seu erro, então você tem voz, tá? Se você está realmente arrependida, você jamais vai perder a voz e a sua tenacidade. Eu falei do ponto de vista universal a minha resposta. Agora você deve considerar as particularidades da sua vida. Sua condição, seu ambiente, o seu tempo de matrimônio, o quanto você sabe sobre isso, o quanto seu marido sabe, que modo conversar, quais palavras usar. Peça conselho ao seu diretor espiritual, ao seu conselheiro, porque tem graus de adultérios, tá? Tem particularidades aí, tem traições em seus níveis. Tem traições, inclusive, por pensamentos. E em algumas situações basta a confissão sincera mesmo ao sacerdote e um ato de reparação e penitência. Tem que considerar as particularidades depois desse vídeo. Mas, sinceramente, na nossa cultura, que está hipersexualizada, pouco se considera essa questão, porque é raro ser traições leves. Na maioria são traições graves mesmo, afeta o outro imprescindivelmente. Então, primeiro, veja os valores objetivos. Não se pode considerar uma questão de justiça e fidelidade sobre o ponto de vista subjetivo, não de início, senão cada um faz o que quer e acha certo e dá à nossa sociedade atual. Cada um tem um ideal. Idealismo vai virar individual. Cada um tem o seu ideal de vida. O ponto de partida para você pensar bem e tomar a melhor decisão é as verdades objetivas, é a ética. Essa ética está onde, Andréia? Não foi a lei e os seres humanos que fizeram? Não. A ética é anterior à moral. Ela está no seu coração. Alguém falou que você quer amar? Ou você nasceu com isso? Você tem essa vontade? Você que escolheu? Tem quantos desejos, anseios lá do fundo do seu coração que não foi você que escolheu? E que está com você desde que você é pequena? De ser feliz, de ser alegre, de ter boa fama,
de poder confiar, são coisas que a gente quer, mas não foi a gente que escolheu querer. A gente simplesmente quer, porque o ser é assim. O ser humano é assim. Então não lute contra isso, porque é a sua natureza que está gritando que quer, como a natureza do cachorro grita que quer latir, que quer abanar o rabo, que quer estar grudado com o dono. Não foi ele que escolheu, faz parte da natureza dele. E quando ele realiza, quando a gente faz o carinho nele, dá um biscoitinho, deixa ele ficar do lado, ele fica feliz e satisfeito. E é isso, a nossa vida é isso que importa. Agir de acordo com a nossa natureza, porque aí a gente vai encontrar a nossa vocação, o nosso espaço, a nossa personalidade, tá bom? Você quer conhecer o amor, a paz, tudo isso a gente quer, tá tudo bem. Sem paranoias de pensamentos, sem paranoias de inadequação. Você não quer se livrar dessas ansiedades, dos excessos que te derrubam depois. Você quer estudar e não consegue, isso te desanima. Você quer dizer não e se expressar bem, mas na hora H você nunca consegue e depois você se sente mal. Tudo isso aponta qual é a sua natureza. E que você deve trabalhar para conseguir isso, ao invés de desanimar e desistir e dizer que você é um patinho feio que nasceu torto. Em síntese, cada situação deve ser orientada pelo orientador. Mas o princípio moral que está por trás não pode ser negado. Quero deixar claro para você. Há a necessidade do perdão da própria pessoa que foi traída. Ele também tem que fazer parte desse caminho. Você não pode tirá-lo deste caminho. Existe a necessidade do perdão da própria pessoa que foi traída. Para quem é cristão, eu vou lembrar que nós não devemos entregar a nossa oração antes de tudo ser resolvido com o seu irmão. Quem é cristão conhece essa passagem, essa palavra de Jesus. Primeiro se resolva com o seu irmão. Se não conseguir, chame uma terceira pessoa para orientar você. Se não conseguir, aí sim você pode ter um ato próprio adequado à situação. Se você fez mal a alguém, você precisa se desculpar com a pessoa. Assim como não adianta adianta um ladrão se desculpar e não devolver o que ele roubou. Ele precisa devolver, restituir a pessoa que ele roubou. Fim da história da Ifigênia agora. Ifigênia resolve decidir pelo mal menor, ou seja, vamos galera fugir? Vamos fugir e se safar. Mas ela desiste disso. Quero mostrar para vocês aqui que todos nós temos o desejo de sobrevivência, né? Isso é muito animal, né? O desejo de sobrevivência. A gente faz de tudo para sobreviver, para se preservar, para preservar a vida. E isso acontece com todos nós, pessoas imaturas e maduras. Mas a alma pura de Ifigênia não suportou essa falsidade e esse abuso de confiança. E ela lutou contra o seu próprio corpo, como um corpo que luta, um corpo sadio que luta com os germes de uma doença, nesse nível de força. Sabe quando a gente está lutando por uma doença? A gente tem que lutar para fazer a coisa certa, deste modo, porque nosso corpo animal, nossos instintos animais pedem outra coisa. E aí, Ifigênia, confiando na veracidade dos deuses, ela conta o seu plano de fuga ao rei. Então ela não só desiste de não fugir e ficar e guardar isso para ela. Tô com a consciência tranquila, eu não vou fugir, vou ficar aqui. Ela vai além, ela tem ato de arrependimento pelo pensamento dela, por ela ter pensado em fazer aquilo. Ela não consegue conviver com ter pensado na possibilidade de trair os deuses. Então ela confessa ao rei. Ela fala para o rei que ela tinha pensado em fugir, com os irmãos e tudo, mas no final ela se arrependeu, ela não conseguiu ir, porque isso não seria certo, seria uma traição. Isso é um ato concreto de clemência feminina. Isso é o modo que a gente deve contar. É assim que se conta, que se confessa a sua traição.
explicando os movimentos interiores que aconteceu em você. Olha, falando realmente a verdade. Olha, eu pensei em mentir porque eu tenho medo disso, daquilo, mas eu não consigo. Eu lembro disso, olha para você, eu lembro do que é o matrimônio e que eu tô realmente arrependida, eu não consigo. Então eu vou te contar tudo, não só que eu traí, mas o que eu pensei em fazer depois que eu traí. O rei perdoa Ifigênia e, como recompensa, permite que ela e o irmão retornem à pátria. Ela conseguiu realizar o seu sonho, ela preservou sua vida, preservou a vida do irmão, por ser realmente uma alma pura, honesta e justa. O irmão já estava curado por meio da oração dela, né? Ele foi livrado da maldição e eles voltaram ao lar e ele lá também foi perdoado pelos crimes dele. Ifigênia já não precisa buscar o ser verdadeiro, pois ela já está nele. Vamos avaliar. Ifigênia, ela já vive na verdade interiormente. Pelas reflexões que ela tem, tudo mais, a gente percebe o bom senso dela, a noção de justiça, a noção de nobreza, a noção do dever. Ela já vive essa vida interior, mas isso nunca tinha sido manifestado em atos concretos, estava dentro dela, ninguém conhecia. E nessa situação foi a oportunidade dela mostrar serviço. E aí sim ela tomou noção da nobreza dela, por ter ficado lá. Porque enquanto a gente está só na nossa vida interior e a gente não põe isso, a gente não consegue se enxergar de fato como a gente é. Isso é um outro problema que não é o tema aqui, que a gente fala outra hora do autoconceito sobre nós, a autoimagem. Ela não estava ainda completamente consciente do que ela era. Faltava ali comprovar e criar livremente o espaço necessário para atuar em sua própria vida de modo adequado, ser protagonista da sua vida. Isso ocorre quando ela transforma o ser que nela amadureceu, como amadureceu, porque ela sonhava em voltar, mas não voltava para ser grata aos deuses, para estar onde deve. Então isso foi cada dia que ela sofria com um sonho que não podia ser realizado e permanecia, ela estava amadurecendo, fermentando. E ali, quando precisou daquela força, ela teve um ato de amor salvador, cumprindo seu verdadeiro destino. E destruiu a maldição imposta a ela e toda a sua família. É isso, meus amores. Eu recomendo para vocês que assistam um filme em preto e branco e mudo, mas é um dos melhores filmes que eu já assisti. Meu filho de 12 anos ficou assim, um filme inteiro. Ele costuma se distrair. Ele adorou o filme. Vocês vão gostar. Chama Aurora. Podem assistir também, em contraste, Madame Bovary. E, se vocês quiserem também uma leitura, tem a própria leitura da Efigênia de Goethe e tem também uma boa leitura Antígona de Sófocles, né? E fica aí de material para vocês que quiserem aprofundar. Divas lindas do meu coração. Se nós não resgatarmos a ética feminina, não haverá possibilidade de ordenar nenhuma situação. Nenhuma situação particular vai ser ordenada se não resgatar a ética, esses pressupostos. Nós vamos continuar tendo cada vez mais homens violentos ou afeminados, mulheres fugindo da dor e buscando prazeres e mais prazeres. Teremos indivíduos cada vez mais querendo tudo para si e desejando que o outro se lasque, se resolva, o problema é dele, cada um com o seu, eu já resolvi minha vida. Não tem como o amor se manifestar num modo de vida como esse. Se apoiar na ideia de evitar o sofrimento e preservar a sua vida, ou se apoiar na ideia de evitar o sofrimento do outro, seja marido, seja filho, é desculpa. No fundo, você sabe que é desculpa. Eu entendo que quem ensina isso está olhando sobre a perspectiva da urgência de não desfazer famílias nas circunstâncias atuais da nossa sociedade, mas não é bem assim que vai resolver. Não é por essa via. Tem que ser pela via da verdade, que é o bem. E mesmo que essa família fique, não é um pseudo-matrimônio, não é um matrimônio real em que há uma união em uma só carne. É uma caricatura que em algum momento vai ser desmascarada.
tá? Então, do fundo do meu coração, eu desejo que você vá agora resolver a sua vida, lobinha. Um beijo apaixonante.